Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, cumprimento os membros do Governo e agradeço a presença aqui. Sr. Ministro, depois desta intervenção que é digna de um Oscar da Academia, de facto, acho que temos que falar de coisas sérias e de factos. O Sr. Ministro aqui faz-me lembrar aquela frase de um economista famoso que dizia: se torturarmos suficientemente os dados, eles confessam. Vem sempre aqui para estas audições munido de métricas parciais, mais ou menos obscuras, para tentar provar algum ponto que lhe dá jeito e depois às vezes dá uns tiros nos pés, porque os dados de facto confessam. E portanto eu gostava de começar por clarificar os factos que falou aqui sobre o investimento. Dois factos, Sr. Ministro. Em 2018 o investimento público continuava mais baixo do que em 2015. E não é só em percentagem do PIB, é mesmo em euros. E, Sr. Ministro, não sou eu que digo, não é o PSD, não é um partido da oposição que diz. Quem diz é o Ministério das Finanças, que divulgou ontem um gráfico onde mostra mesmo isso. Aqui, divulgou ontem. O Sr. Ministro depois vem aqui dizer outra coisa, mas, de facto, os dados que apresenta no Ministério são verdadeiros. O investimento em euros e em percentagem do PIB está mais baixo, estava mais baixo em 2018 do que em 2015. Se olharmos para o rácio do investimento público em percentagem do PIB e compararmos com a União Europeia, vemos que Portugal está mesmo na cauda da Europa. Todos os países, sem exceção, incluindo aqueles que estiveram sob o programa de ajustamento, tiveram um rácio de investimento público superior. Mas voltemos aqui ao gráfico que o Sr. Ministério divulgou. O Sr. Ministro tentou mostrar que o Governo se esforçou imenso para aumentar o investimento público. Aliás, usou vários números para falar sobre isso. Mas também já disse nesta casa que usava o investimento público como travão de mão, não sei se lembra. Travão de mão do Governo para assegurar as contas públicas. Agora, nós estamos habituados, Sr. Ministro, que diga uma coisa lá fora e outra cá dentro. Agora, temos que nos habituar ao facto que diz uma coisa segunda e depois na terça-feira diz outra completamente diferente. Só que, sobretudo, Sr. Ministro, se posso permitir uma recomendação, é que tem que melhorar a estratégia de comunicação. Porque, repare, o Sr. Ministro, com este gráfico, faz o seguinte: consegue demonstrar, e mostro aqui para todos terem a oportunidade de ver, consegue demonstrar que a execução dos fundos comunitários para o investimento público está mais baixo do que nunca com o seu governo e, sobretudo, por comparação com o governo do PSD e do CDS. Aliás, o Sr. Ministro faz aqui três coisas engraçadas. Primeiro, mostra-nos a incompetência total do governo. Mostra que o Primeiro-Ministro estava errado quando dizia que a execução dos fundos ia acelerar. Mostra que o Sr. Ministro estava errado, errou todas as previsões de aumento de investimento que foi fazendo nos diferentes orçamentos. E, por fim, diz que o Ministro Pedro Marques, que é agora o cabeça de lista às eleições europeias, foi tão incompetente, mas é que tão incompetente, que executou menos fundos para o investimento público do que qualquer outro ano do governo anterior. E mais, se em 2018 conseguimos executar o que o governo anterior executou, em média o governo do PSD, teríamos mais aproximadamente 1.000 milhões de euros de investimento público só em 2018. Portanto, a pergunta que eu tenho é se já pediu desculpa ao seu camarada Pedro Marques por este tiro no pé da campanha às europeias que o Sr. Ministro acabou de dar. Mas vamos então à carga estrutural. Sr. Ministro, é desagradável falar nisto porque praticamente todos os anos promete que baixa a carga fiscal e depois lá está, enfim, não acontece. E os factos são o que são. Nunca os portugueses, já vamos, nunca os portugueses pagaram tantos impostos. Espere, eu lamento imenso, os senhores deputados estão muito nervosos, mas eu já vou explicar. O Sr. Ministro justifica, não, mas eu vou explicar. O Sr. Ministro justifica realmente é o crescimento económico, é o que o Sr. Ministro diz, os senhores deputados, todos os membros do Governo. Só que não é. Porque o Banco de Portugal mostra bem que a receita fiscal estrutural também aumentou com este governo. Eu dispenso-me de mostrar aqui mais um gráfico porque ia incomodar e ia ser uma vergonha, Sr. Ministro, mas enfim, vou citar. Em termos estruturais, estima-se que este agregado se tenha situado em 37,5% do PIB potencial, aumentando 0,8 pontos percentuais face ao ano anterior. A receita estrutural de impostos e contribuições tem permanecido num nível superior ao registado no final do Programa de Assistência Económica e Financeira. Portanto, realmente, o Sr. Ministro tem mais razão quando fala ao Financial Times e diz que não virou tanto assim a página da austeridade, pois é pena que vem aqui a Portugal e diz uma coisa diferente. Sr. Ministro,
O Sr. Ministro arranjou... Sr. Deputada... então depende do interlocutor, Sr. Ministro. Vamos aqui interromper para criar, então, condições, incluindo do Sr. Ministro, para a continuação da intervenção. Sr. Deputada, agora aproveita o tempo. Aproveito o tempo e vou continuando. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Ministro arranja, então, outra medida inovadora, que é a pressão fiscal. Também já ouvimos falar sobre esta. Que é uma soma da carga fiscal com o déficit. Só, Sr. Ministro, vou-me dispensar de olhar para tudo em muito detalhe, até porque me faltava tempo para conseguir desconstruir todas as torturas que faz aos números, mas gostava ainda assim de lhe dizer uma coisa. Se for por aí, o Governo Socialista também não fica nada bem no figurino, porque, repare, na sua própria medida desta chamada pressão fiscal, o anterior Governo Socialista é que pôs a pressão fiscal no máximo de sempre e quem deu o maior contributo para o Sr. Ministro depois vir aqui dizer que teve um ótimo desempenho das contas públicas foi precisamente o nosso Governo que fez uma descida dessa dita pressão fiscal muito superior àquela que este Governo faz. E, portanto, enfim, acho que é útil. Sr. Ministro, quando olha para estes dados e quando procura, enfim, interpretações benévolas para si, eu sugiro que olhe com mais atenção e que, bem, enfim, tenha alguém que possa rever isso, que é para depois evitar dar tiros nos pés. Porque o Sr. Ministro começou a legislatura a fazer a quadratura do círculo e agora tenta fazer a circulatura do quadrado, como aliás um programa de televisão. Só que depois realmente dá entrevistas noutros sítios e calha a boca para a verdade. O facto indesmentível, Sr. Ministro, é que os portugueses nunca pagaram tantos impostos. E então perguntamos para quê? Não é para o investimento. Nós já explicámos que não é para o investimento porque em 2018 o investimento público continuava abaixo do investimento público em 2015. É verdade, e são os números que o Sr. Ministro apresenta num documento publicado pelo Ministério das Finanças. Agora, sabemos também que não está a ser usado para os serviços públicos, porque, repare, nós temos tido várias notícias e as notícias são todas muito preocupantes. E vou-lhe dar apenas 3 exemplos, porque senão passávamos aqui a tarde e também não é útil. A entidade... o Sr. Ministro tinha que sair, se quiser eu desenvolvo tudo, mas vou-lhe dar já 3 exemplos. A entidade reguladora da saúde disse agora recentemente que nos primeiros 5 meses de 2018 a percentagem das cirurgias realizadas para lá do tempo máximo de espera aumentou para mais do dobro. Os hospitais estão a adiar os tratamentos com a hepatite C e põem em causa a meta de eliminação desta doença até 2030. Eu aproveito para recordar ao Sr. Ministro que o Governo anterior conseguiu negociar um preço muito mais baixo com os produtores, dando esperança a estes pacientes e, com este Governo, essa mesma esperança de muitos portugueses que padecem desta doença estão a ser deitados por terra. O número de queixas, para passar a outra área, há muitas, mas enfim, o número de queixas dirigidas ao Centro Nacional de Pensões entre novembro de 2018 e maio de 2019 aumentaram 88%, sobretudo por causa de atrasos na atribuição da pensão de reforma e há quem espere há quase 3 anos. Sr. Ministro, isto são tudo notícias muito preocupantes. E, portanto, eu espero que tenha realmente boas respostas para explicar aos portugueses porque é que as coisas estão a correr mal, sobretudo nos serviços públicos. E uma última nota sobre o crescimento potencial e a produtividade, e para concluir, eu já coloquei várias vezes este assunto nos debates, o Sr. Ministro sempre nos contrariou, aliás, diz que, que o PSD anda numa espécie de animal alado, a tentar levar o país para o inferno e parecia um debate entre o PSD e o Governo. Mas claramente agora o Conselho das Finanças Públicas pronunciou-se e dá razão ao PSD. O Governo apresentou previsões completamente fora do leque das previsões nacionais e internacionais para o produto potencial e o crescimento de longo prazo, de tal forma que o Conselho das Finanças Públicas não endossa as previsões do Governo a partir de 2021. Portanto, também gostava que explicasse isto. E para terminar mesmo gostava apenas de dizer que a conclusão desta legislatura resume-se muito simplesmente numa frase. É a história do maior desperdício de que há memória em democracia, uma legislatura verdadeiramente perdida para preparar o nosso futuro e as consequências, infelizmente, apesar dos risos que se ouvem nas bancadas que apoiam o Governo, somos todos nós que vamos pagar. Muito obrigada.